Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que se alegra em alegrar o coração de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 36. Quando pecarem contra ti, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Louvado seja o Senhor. Meus amados, ainda no mesmo livro, 2 de Crônicas, no capítulo seguinte, capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus também diz assim. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Honras e glórias sejam dadas àquele que é o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga humildade para fazer a vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, quem consegue assistir a um vídeo ou a um filme por dezenas de vezes sucessivas, por mais técnico ou instrutivo, por melhor ou mais interessante que seja a apresentação, alguém pode chegar a assistir o mesmo conteúdo, digamos, que por 2 ou 3 vezes. Normalmente, não mais do que isso. Vamos exagerar 10 vezes.
Mas ocorre que o grau de atenção muda, já que por ter conhecimento prévio do material, o mais provável é que depois de algumas poucas vezes, a pessoa comece a desviar a sua mente para algo que se apresente como mais interessante. E alguma coisa sempre se apresenta como mais interessante para qualquer pessoa depois de algum tempo. O mesmo se aplica, meus irmãos, a uma leitura ou narrativa. Ninguém consegue ler ou ouvir a mesma história ou notícia por dezenas de vezes seguidas. Com a repetição dos fatos, logo a pessoa passa a desfolhar, a saltar linhas ou trechos. A pessoa desvia a sua mente, porque a leitura passa a ser uma perda de tempo, uma rotina cansativa e improdutiva, algo maçante. Ou, no caso da audição, uma tortura mental, já que o nosso cérebro vai sempre nos lembrar do passo seguinte, porque nós já sabemos como vai terminar aquela apresentação. Mas, no entanto, observem, meus amados irmãos, que diferentemente de qualquer literatura existente no mundo, a Bíblia, a Palavra de Deus, admite centenas de leituras sucessivas, porque ela é uma palavra viva e eficaz, a palavra viva do Deus vivo. E em cada leitura que realizamos, o Senhor nos transmite uma nova mensagem, sempre atualizada e adequada às nossas vidas e ao momento em que estamos vivendo. Deus fala conosco através da sua palavra. E por essa razão, meus irmãos, quanto mais lemos a Bíblia, mais amplo se torna o nosso conhecimento do Senhor e dos seus desígnios. É um aprendizado constante que os sábios estendem pelo resto das suas vidas, enquanto que o mundo, sem sabedoria, despreza. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem chegado diante do Senhor em oração, colocando as tuas petições diante dele, mas no fundo da sua bagagem, carregando os mesmos pecados de sempre? Por que razão os teus pedidos ao Senhor se limitam a bênçãos, vitórias, curas, mas não incluem forças para vencer e abandonar aquela situação que você já não consegue resolver sozinho? Será que o Senhor já não está cansado de ver em você todos os dias os mesmos erros, sem uma determinação de mudança? Até quando Deus terá que suportar esse sofrimento? Meus amados irmãos, nós não podemos ser egoístas a ponto de pedir ao Senhor apenas as coisas que nos agradam, as coisas que nos interessam, sem considerar as coisas que interessam a Ele. É o nosso dever combater o mal. Mas se não conseguimos abandonar a prática pecaminosa sozinhos, meus irmãos, devemos sim pedir forças e ajuda ao Senhor. Devemos buscar a nossa libertação. E isso sim, meus amados, deveria ser sempre o nosso primeiro pedido a Deus. Claro que logo após os nossos agradecimentos
pelas nossas vidas e por todas as bênçãos recebidas. Na verdade, meus amados irmãos, a melhor maneira de termos respostas às nossas orações é concentrando os nossos pedidos nas coisas que agradam ao Senhor. Porque isso significa amar a Deus acima de tudo e viver segundo o coração de Deus. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Meus irmãos, é assim. Deus também se cansa. Precisamos compreender que a palavra de Deus nos assegura que Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados e que, com um único sacrifício, o seu sacrifício perfeito, ele nos aperfeiçoou para sempre, pagando o preço de todos os nossos erros do passado, presente e futuro. Muito bem, meus irmãos. Então fica claro que nós não temos mais que realizar sacrifício algum pelos pecados, como fazia o povo de Israel no Antigo Testamento. Até porque, se realizamos qualquer sacrifício carnal nos dias de hoje, estamos negando o sacrifício eterno realizado por Jesus. Mas o fato, meus amados, é que as pessoas continuam a pecar, porque a carne não se converte. Mas não podemos continuar a pecar livremente sob o argumento de que Jesus já nos perdoou. Precisamos, meus irmãos, estar sempre buscando a santificação, vivendo em espírito, a despeito da carne que nos reveste. A primeira epístola, meus amados, do apóstolo Pedro nos confirma que Jesus levou em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E no livro do profeta Isaías, vemos a informação de que Jesus levou sobre si, na cruz, também as nossas enfermidades. 1 de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o
injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias a Deus. Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o Senhor. 1 de Pedro 1, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao Deus, ao nosso Deus. Meus irmãos, todos desejamos a cura para os nossos corpos, para quaisquer males que nos sobrevenham. Meus amados, se a palavra de Deus nos afirma que Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades, e a palavra de Deus é a verdade, então as doenças que nos acometem são todas mentiras. Elas existem, mas são mentiras diabólicas. Mentiras existem e nós precisamos tratá-las, assim como tudo que contraria a palavra de Deus, como mentiras. Todos desejamos a cura para a terra, que se encontra muito enferma nos dias de hoje, mesmo sabendo que ela já está enferma há muito tempo. Então, se não temos mais que oferecer sacrifícios pelos pecados e desejamos a cura para os nossos corpos e para a nossa terra, como temos então que proceder? Meu amado irmão, minha amada irmã, o que restou para nós fazermos é o mais fácil e simples para os filhos de Deus, e mais difícil e complexo para os filhos do mundo. Crer. Isso mesmo, meus amados irmãos. Crer. Temos que usar a fé que o próprio Senhor nos concede e crer na palavra do Deus que não mente. O Senhor nos deixou, meus irmãos, a sua palavra
para conhecermos o seu caráter e as suas promessas, para que creiamos nele. Então, ore ao Senhor, reafirmando a sua fé nas palavras e promessas dele. As pessoas não veem o milagre porque não creem. Agora, se a tua fé ainda não alcança para crer nas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, procure ler mais a Bíblia. Procure congregar mais. Procure estar em contato com pessoas que conheçam profundamente a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias ao nosso Senhor. Vejam, meus amados irmãos, a sutileza da lição que Jesus nos deixou nesse último trecho que apresentamos. Ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E isso, meus amados, é exatamente o que todos nós deveríamos estar fazendo. A vontade de Deus. Mas ocorre que o mundo está muito ocupado em fazer as próprias vontades. E de Deus não querem saber. Por isso, estão em pecado e, se não se converterem, não alcançarão a salvação. Pecar, meus irmãos, todos pecamos em algum momento, independentemente das nossas vontades. E vamos pecar, mesmo vivendo em espírito, enquanto ainda estivermos revestidos de carne. Dizer que não peca já é um pecado, porque é mentira. É assumir falsamente a condição do varão perfeito. Mas aquele que vive no pecado, ama o pecado e comete iniquidade, porque não se arrepende, não se ressente e nem mesmo se envergonha dos seus atos. Essa é, sem sombra de dúvida, uma pessoa que, salvo por um profundo arrependimento e uma mudança radical de vida, não
conseguirá a salvação, pois já se encontra no caminho da perdição. Observem que a palavra de Deus nos revela que Jesus perdoou os pecados de muitos, não de todos. Esses muitos são os que creem nele e vivem em espírito, pela fé na sua obra. Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meus amados, nos dois trechos iniciais que apresentamos ao início, ambos do segundo livro de Crônicas, capítulos 6 e 7, vemos no primeiro, no capítulo 6, o rei Salomão, por ocasião da inauguração do templo, pedindo ao Senhor, em oração, a orientação sobre como o povo de Israel deveria proceder para receber o perdão pelos pecados cometidos. No outro trecho, do capítulo 7, vemos a Deus falando com Salomão, em resposta à sua oração, expondo claramente como eles teriam que proceder quando pecassem. A resposta do Senhor, meus amados, está fundamentada em 4 ações básicas, que todos conhecemos, mas nem todos praticamos. E mesmo sendo anterior ao sacrifício de Jesus, que nos perdoou os pecados e curou as nossas enfermidades, elas nos permitem compreender qual a expectativa do Senhor também com relação a nós nos dias de hoje, em caso de pecado. Precisamos nos humilhar perante Ele, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos. Notem, meus irmãos, que Jesus, com o seu sacrifício, perdoou os nossos pecados, mas não eliminou nenhuma dessas ações requeridas pelo nosso Deus. Ter os pecados perdoados, meus irmãos, não significa que podemos continuar pecando sem buscar uma mudança de atitude e comportamento. E se você se detiver um pouco mais analisando a resposta de Deus a Salomão, no capítulo 7, você vai concluir que as 4 ações por ele requeridas decorrem de uma única: o arrependimento. O Senhor nos deixou ainda a informação, meus irmãos, a promessa de que
Agindo assim, ele sarará essa terra. Não é isso que as pessoas têm feito. E certamente é o que explica, porque esse mundo está padecendo há tanto tempo com uma pandemia devastadora. Nós precisamos obedecer a Deus, meus amados. E obedecer a Deus implica implicitamente no uso da fé. Segunda de Crônicas 7:14. Já vimos esse versículo no trecho inicial. Estamos repetindo para reforçar as quatro ações requeridas pelo Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, vamos analisar agora cada uma dessas ações requeridas pelo Senhor à luz da nossa realidade. Primeiro, se humilhar perante o Senhor significa, meus irmãos, abandonar a soberba, deixar a altivez, se arrepender dos erros cometidos e reconhecer a inegável soberania do Deus que nos criou. As pessoas do mundo não fazem e não irão fazer isso, meus amados irmãos, à exceção daquelas que, ainda estando no mundo, tenham sido escolhidas e predestinadas pelo Senhor para a salvação e que um dia irão se converter. Mas, meus amados, e o povo de Deus? Existe uma parcela que sim, que reconhece o Senhor como soberano em todos os aspectos das suas vidas, mas outros não. São os irmãos que dizem que Deus é soberano, mas afirmam que o homem tem um tal de livre-arbítrio. Essa expressão, meus amados, que nem existe na Bíblia. E insinuam que é o homem quem decide os seus caminhos, inclusive a própria salvação. Meus irmãos, isso, além de mentira, já que contraria a palavra de Deus, é uma prova da arrogância da criatura que se postula como superior ao Criador. Esses irmãos criaram para si um Deus fraco e pequeno, um Deus sem poder e um homem grande, forte e poderoso. Eles distorcem a realidade para tentar parecer que são muito importantes, mas desconsideram, meus amados, que todos nós somos pó. E só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Essa, meus amados, é a soberba que precede a ruína. E com esse tipo de atitude, meus amados irmãos, podem orar todos os dias, todas as horas, que o Senhor não ouve. Então, meus amados irmãos, que fique claro que, além de crer na obra sacrificial de Jesus, o Senhor espera ainda que abandonemos toda a soberba e reconheçamos a soberania dele. Humilhemo-nos, meus irmãos, perante o Senhor, para que Ele nos exalte, diminuindo todos os dias, para que Ele cresça em cada um de nós.
João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glórias a Deus. Salmo 103:13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Louvado seja o Senhor. Meus amados, precisamos também orar ao Senhor. Essa foi a segunda condição que Deus colocou para o povo de Israel. Precisamos orar, reconhecendo os nossos erros e manifestando nosso arrependimento, meus amados, e pedindo a Ele forças para vencer o mal. Não adianta, meus irmãos, prosseguirmos imersos no pecado, sustentando a bandeira de que Jesus já nos perdoou na cruz. Precisamos mudar, meus irmãos. Precisamos passar a usar mais a fé que o Senhor nos concede. Precisamos viver pela fé, pela graça de Jesus. Deus deseja ver sinceridade nos corações dos homens. Existem pessoas que relegam a oração ao Senhor ao segundo ou ao último plano. Ora, se dedicassem o tempo que dedicam à prática pecaminosa para abrir o coração diante do Senhor, clamando a Ele por forças para realizar uma mudança de vida, certamente já estariam bem mais próximos da santificação. Tiago 5:15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mateus 6:5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Meus irmãos, Deus requer ainda que nós busquemos a face do Senhor. E isso significa buscar a presença de Deus. A face ou o rosto de uma pessoa demonstra muito da sua personalidade. E buscar a presença de Deus, meus irmãos, consiste em estudar a Bíblia para conhecer mais ao Senhor, para estar durante todo o tempo ligados a Ele, mesmo que em espírito, manifestando o nosso arrependimento pelos erros cometidos e pedindo a Ele a direção e força para encarar os desafios. Precisamos, meus irmãos, mudar o nosso foco, nos desconectando do mundo e nos conectando diretamente com o Senhor Jesus, vivendo em espírito e em verdade. Viver em espírito, sim, meus irmãos, porque Deus é espírito. E é em espírito que estaremos na presença dEle. Buscar a face do Senhor significa também empenhar todo o esforço em não se desviar dos caminhos de Deus, pelos atalhos tentadores do pecado. Deus nos quer, meus amados, vivendo em santidade perante Ele. E que sejamos santos como Ele é. Salmo 105, 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Salmo 27, 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Oséias 5,14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Meus amados, precisamos ainda nos converter dos nossos maus caminhos. Se converter significa trocar, mudar e começar de novo, mas agora da forma correta e deixando o passado para trás. E para que mudemos, meus irmãos, o primeiro que temos que fazer é nos arrependermos. Quem não se arrepende não muda. Deus insiste para que abandonemos as práticas pecaminosas e que as troquemos pela santidade. Imagine, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus ouvindo todos os dias as nossas orações e contemplando todos os dias os mesmos pecados.
É natural que o Senhor já esteja cansado, farto, de não ver mudança nas pessoas. Muitos não compreendem e até mesmo consideram excessivas as exigências do Senhor. Mas isso corresponde, meus irmãos, a uma visão terrena e limitada. Ele nos está preparando para a vida celestial, onde não haverá pecado, nem iniquidade, nem enfermidade, nem mal algum, mas apenas a graça e a paz do nosso grande, soberano e poderoso Deus de amor. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim me recebe. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus pode e quer sarar esta terra. Mas Ele está esperando, meus irmãos, encontrar fé entre o seu povo. Ele está esperando o arrependimento e a verdadeira conversão dos seus filhos. Todos, meus irmãos, todos nós estamos vivendo oprimidos por essa peste que assola o mundo. Estamos privados do nosso lazer, do nosso convívio social e até mesmo, em alguns casos, do nosso trabalho. É certo que já chegou a vacina, mas não se iludam, meus amados irmãos. Ela chegou com a sabedoria e a permissão de Deus. E muito embora ela enseje uma pequena perspectiva de alívio para as nossas vidas, ela não resolve a rebeldia dos homens. Essa rebeldia, meus irmãos, tanto com relação às orientações das autoridades, quanto com relação a Deus. Usando uma visão profética, meus irmãos, é possível assegurar que se não houver uma mudança sensível de comportamento nas pessoas,
principalmente nas pessoas de Deus, porque não se pode esperar nada das pessoas do mundo. Mas se não houver uma sensível mudança entre o povo de Deus, a pandemia será sufocada. Mas em seguida, meus irmãos, surgirá outra causa de aflição mundial. Não podemos prosseguir contendendo com o Senhor. A única forma, meus irmãos, de termos paz nesse mundo é tendo paz com Deus. E para termos paz com Deus, precisamos, meus amados, fazer a vontade dEle. E Ele tem falado e está falando em alta e viva voz. Se arrependam dos seus pecados, se humilhem perante o Senhor, busquem a face de Deus, busquem a presença de Deus, se convertam dos seus maus caminhos, mudem de vida, abandonem as práticas pecaminosas e sejam santos, como eu sou santo. Jesus levou na cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades. Mas se insistirmos em praticar os mesmos erros recorrentes, estaremos sujeitos às sanções do Senhor, que são disciplina, correção e açoite, ou então juízo de fogo. Notem, meus irmãos, que no livro do Apocalipse, que pertence ao Novo Testamento, o Senhor diz à sua igreja que se arrependa, o que prova que a obra de Jesus nos perdoou e curou, mas não eliminou a necessidade de arrependimento. Oremos ao Senhor, meus irmãos, pedindo força para sermos o que Ele espera que nós sejamos. Precisamos aceitar, meus irmãos, a realidade de que viemos a este mundo para fazer a vontade de Deus e não as nossas. Jesus fez a sua obra, mas Ele não eliminou o mal do mundo ainda, o que indica que nós ainda estamos sendo provados. Todos já sabemos o que fazer, meus irmãos. Agora resta que cada um faça o seu dever de casa, sempre com humildade e sabedoria, e usando da fé para que o Senhor sare esta terra e nos liberte desse cativeiro. Jesus já está voltando, meus irmãos, e chega a qualquer momento. De surpresa. Assim como João Batista conclamava o povo de Israel para o arrependimento antes do início do ministério de Jesus Cristo, estamos todos sendo convocados para o arrependimento diante da iminente volta do Senhor, e para que sejamos pessoas, meus irmãos, segundo o coração de Deus, de forma que nós possamos ver, ainda neste século presente, meus irmãos, a glória do Senhor nas nossas vidas. Você crê e aceita as palavras de Deus? E você? Então, se você crê, diga glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus.
E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa, meus amados irmãos, é a segunda onda do arrependimento. Jesus já está voltando. Sejamos todos pessoas segundo o coração de Deus. Amém?